Galera, se você acompanha a Fórmula 1, então provavelmente você já deve ter percebido que os carros desse ano estão com a pintura um pouquinho diferente. Elas parecem que estão mais simples, entre aspas, mais simples em questão de preenchimento do carro. E tudo isso tem um motivo bem específico, então hoje eu vou mostrar para vocês o motivo desses carros estarem com a pintura mais simples, de novo, entre aspas, e mostrar em exemplos aqui para vocês o porquê disso. Vamos começar primeiro com o carro da Mercedes, galera. Essa belezinha que vocês estão vendo aqui na frente de vocês é o W13, o carro do Hamilton do ano passado, de 2022. E como vocês podem ver, é a clássica Silver Arrow, ou a flecha de prata, como as Mercedes eram conhecidas e ainda são conhecidas na Fórmula 1. A gente pode ver que a pintura dela é bem complexa, bem inteira aqui, praticamente não tem uma parte do carro em que não é pintado de fato. A gente consegue ver um pouquinho de fibra de carbono exposta aqui, ó, no aerofólio da frente, na asa da frente, um pouquinho aqui na lateral também, mas se a gente for ver, mais nenhum outro lugar a gente consegue ver fibra de carbono exposto. Se a gente for pro W14, que é o carro desse ano de 2023 da Mercedes, a gente tem esse monstro aqui. Eu particularmente achei muito mais brabo esse carro, todo pretão aí, todo maldoso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa versão aqui do carro. Mas diferentemente do W13, a gente vê que o carro tem muita fibra de carbono exposta, galera. Olha isso, o carro inteiro tem fibra de carbono exposto, com exceção dessa partezinha aqui, ó, superior. É esse recorte para cima, é pintado de um preto fosco, provavelmente para combinar mais com o preto da própria fibra de carbono. Obviamente aqui a asa traseira também tem os detalhes dos patrocinadores, mas tudo sem pintura nenhum, tudo com fibra de carbono aparente. E o porquê dessa alteração nos carros de 2022, que eram todos pintados, assim, todos coloridos, com bastante personalidade, digamos assim, de cor, de agressividade, para, por exemplo, um carro desse aqui que tem pouquíssima cor, pouquíssima pintura. E o motivo principal disso tudo é peso, galera. Por incrível que pareça, as equipes estão tentando reduzir o máximo de peso dos seus carros e isso reflete na tinta que eles usam para fazer a pintura dos carros. A gente pode ver aqui um exemplo também na parte pintada do carro da Mercedes. Aqui é preto fosco, não é preto brilhante, porque o brilhante, a tinta brilhante é mais pesada do que a tinta fosca. Então olha o extremo que o pessoal tá indo para chegar nessa temporada de 2023 aqui competitivos, galera. Então isso é muito importante porque não é só a Mercedes que tá fazendo isso, não. Se a gente ver aqui, ó, o carro anterior era brilhante, era todo pintado aqui, era tudo brilhante. Aqui o carro é todo fosco e todo na fibra de carbono. E como eu falei, não é só a Mercedes que está fazendo isso. Vamos pegar, por exemplo, a Alfa Romeo. Esse aqui é o carro do ano passado também, 2022, é o C42, se eu não me engano. E a gente consegue ver que esse carro aqui também tem bastante tinta, ele já tem algumas coisinhas aqui de fibra de carbono aparentes expostas, por exemplo, essa parte aqui da lateral do carro, essa parte aqui onde as pernas do piloto fica, o aerofólio, a asa frontal também, aqui a asa do pneu. Aqui a própria asa traseira já tem um pouquinho de fibra de carbono aparente, mas ainda assim a gente pode ver que o carro era bem pintadão, tinta brilhante, toda esse mesmo esquema aí que eu falei do carro das Mercedes. Mas se a gente pegar o carro de 2023, que é este daqui, olha a diferença, galera. A gente já tem muito mais área de fibra de carbono. Por exemplo, se a gente olhar o aerofólio traseiro dela, ela é inteiro com fibra de carbono, diferente desse aqui que já tinha algumas coisinhas pintadas. Parte da frente, a asa da frente também, olha aqui, ó, a lateral da parte externa da asa da frente totalmente sem pintura, enquanto aqui já tem uma pinturinha. Então o pessoal tá indo muito agressivo nessa parte de redução de peso, principalmente com as tintas, porque, galera, é aleatório, você não precisa de tinta para correr com o carro. Você precisa de uma aerodinâmica legal, um negócio assim. Então tira a tinta, tira tudo isso aí que não precisa. Vamos deixar o mínimo para pro patrocinador conseguir ser visível. Por exemplo, esse Orlin aqui na asinha. Faria mais sentido ter um branquinho ali atrás, mas dá para mudar. Como por exemplo eles fizeram aqui no carro de 2023. Em vez de colocar o logo vermelho, se fosse aquele patrocinador antigo, coloca ele branco, que ele contrasta perfeitamente com o fundo preto, que é o da fibra de carbono aparente. Então, galera, a maioria das equipes estão fazendo isso, estão reduzindo o peso na tinta, por isso que a gente está vendo pinturas mais simples.
não é que a pintura é mais simples, ela é mais bem pensada para justamente gastar menos do peso do carro, ou fazer com que o carro pese mais. E só para fechar aqui também, para provar o meu ponto, olha o carro da Ferrari. Esse aqui é o carro do Carlos Sainz de 2022, a F175. De novo, outro carro que é praticamente inteiro pintado, não tinha nenhuma parte de fibra de carbono aparente, com exceção do ralo aqui, talvez isso aqui fosse fibra de carbono aparente, mas não tenho certeza, não dá para ver também muito bem aqui na imagem. Mas de novo, carro todo pintado, todo bonitão. E esse é o SF23, o carro de 2023 da Ferrari. A gente pode ver que mudou muito, tem muito mais fibra de carbono aqui. Asa da frente praticamente inteira de fibra de carbono, eles optaram para fazer igual da Alfa, que é deixar uma partezinha ali em cor para conseguir colocar o patrocinador. Mas de resto é bem parecido com o carro da Mercedes. Então só essa parte de cima aqui pintada de fato. Se a gente voltar aqui no carro da Ferrari, a parte de cima, ele dá uma rebaixadinha aqui na parte da entrada de ar aqui, da admissão de ar. Mas ainda assim ele tem um recorte na parte lateral aqui do motor. A parte da barbatana de tubarão aqui do carro também sem pintura nenhuma. O aerofólio talvez esteja pintado, não consigo ver muito bem nessa imagem aqui. Mas como eu falei, galera, o pessoal tá economizando o máximo de peso que eles conseguem com relação à pintura. A tinta que eles usam no carro tá sendo muito bem pensada aí no quanto que vai adicionar de peso no carro. E convenhamos que na Fórmula 1, num evento tão competitivo como esse, qualquer grama no carro vai importar sim, galera. Então, se as equipes conseguirem economizar, sei lá, 200 gramas de tinta pro carro performar melhor na pista, é o que eles vão fazer, porque essa temporada eu acho que vai ser extremamente competitiva. As corridas começam esse fim de semana e vamos ver se as equipes finalmente vão conseguir se equiparar. Ano passado a gente já teve um gostinho disso aí, com Ferrari, Red Bull, Mercedes lá mais pro fim da temporada conseguindo brigar lá pelo pelotão da frente. Vamos ver se mais equipes entram, tem bastante gente apostando aí na Aston Martin esse ano, então vamos ver como é que vai se comportar aí os carros de Fórmula 1, principalmente porque se o pessoal tá indo tão agressivo como isso aqui de tirar as gramas na pintura, é porque os carros devem estar muito competitivos aí para essa temporada. Então, galera, se vocês gostam de automobilismo virtual, corrida, um monte de coisa, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ajuda muito a gente a crescer, já sempre mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.